Você sabia que grande parte dos materiais podem ser reutilizados e que os catadores de rua têm grande importância nesse processo? Antes de assistir esse vídeo, inscreva-se em nosso canal para receber materiais sobre meio ambiente e também assistir outras entrevistas. Aproveite! Integrando o Prêmio Consciência Ambiental, apresentamos a sessão Agentes de Transformação Ambiental, onde convidamos profissionais ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, que são verdadeiros agentes de transformação ambiental. Hoje abordaremos um tema muito interessante. Acompanhe. Olá, estamos aqui novamente na sessão Agentes de Transformação Ambiental do nosso Prêmio Consciência Ambiental Imensa 2021. E temos hoje mais um tema de interesse geral, que é Logística Reversa, um trabalho digno. Quem está conosco aqui hoje é Rejane Costa de Oliveira Paredes, que é bacharel em contabilidade, especialista em direito do terceiro setor, pós-graduanda em direito tributário e a atual coordenadora técnica do Instituto Lixo e Cidadania. Bem-vinda, Rejane, obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos começar então perguntando o que é o Instituto Lixo e Cidadania? O Instituto Lixo e Cidadania é uma organização da sociedade civil. Ele foi criado como demanda do Fórum Estadual Lixo e Cidadania do Paraná, que foi constituído em 2001, na época, para combater o trabalho infantil, que é uma das nossas bandeiras. E o fórum começou para combater, que existia muito naquela época, junto com os catadores levavam os seus filhos para trabalhar e na catação na rua. O Fórum Estadual Lixo e Cidadania é coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e pelo Movimento Nacional dos Catadores. Na época não se tinha, a primeira organização aqui em Curitiba, região metropolitana e litoral, ela foi constituída em 2001. Até então, não se sabia nem de que forma que eles iam se organizar, foi no início. Então, como demanda do Fórum, foi criado o Instituto Lixo e Cidadania, como secretaria executiva do Fórum, para poder buscar, porque nós precisávamos do CNPJ, para buscar recurso, para fazer articulação política, para a gente conseguir a inclusão e articulação, né, e principalmente a organização desses catadores, que na época trabalhavam nas ruas, lixões, né? Então, não existia organização nenhuma. E você, que é a atual coordenadora técnica do Instituto, conta um pouquinho para nós como foi sua trajetória até chegar a esta função específica como coordenadora. Bem, quando eu fui convidada para trabalhar com o Instituto, eu era contadora, trabalhava com empresas, né? E a partir do momento que eu fui convidada para trabalhar no Instituto, na verdade, foi para fazer a contabilidade do Instituto. Aí começaram a vir, na época, as demandas das associações, como que se organizavam, se seria associação, cooperativa, e tinha-se pouco informação na época. Aí eu procurei estudar o assunto, fiz uma especialização em Direito do Terceiro Setor, comecei em Direito Tributário, e hoje eu também participo na Universidade Federal do Paraná, estou fazendo também uma especialização lá com um grupo de pesquisa, justamente também pesquisando a questão tributária dos catadores, e aí fui me envolvendo, né, e hoje eu faço parte
da coordenação técnica do Instituto, o Instituto, toda a sua diretoria é composta por catadores de materiais recicláveis, a diretoria e o conselho fiscal. Então, e foi criado para apoiar a organização dos catadores em geral, né? Se constituir cooperativa e articulação também política, busca de políticas públicas, né? Para essa população, para essas pessoas. Você falou sobre Fórum Lixo e Cidadania do Paraná. Explica um pouco para nós o que é esse fórum. O fórum é um espaço de debate que ele foi criado, né, para debater principalmente essas questões do lixo, né, da reciclagem e a inclusão desses trabalhadores. Na verdade, tudo começou por causa da criança, como eu disse, né, da criança, por isso que o Ministério Público do Trabalho é o coordenador, que na época era normal, né, os pais levarem os filhos para o trabalho. Então, foi para combater esse trabalho, mas daí se percebeu que não adianta você proibir se os pais não têm condições, muitas vezes, deixar os filhos em casa, nas comunidades, correndo risco, e não tinha, muitos não tinham creche, e aí, então, chegou-se à conclusão que você primeiro tem que dar condições para que os pais encaminhem os seus filhos para escolas, que tenham esse acesso, um contraturno para as crianças, e que eles tenham dinheiro também, recurso para que os filhos não precisem trabalhar. E como o trabalho do catador era um trabalho ainda é muito explorado, então precisou, né, organizar e regulamentar tudo isso. Hoje nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a 12305, que é uma luta do Movimento Nacional dos Catadores, né? Então, e com tudo isso para regularizar justamente para que os pais não precisassem levar os filhos para ajudar eles na sua renda. Essa é uma das nossas principais batalhas, né? Que eles tenham o seu trabalho valorizado, que sejam remunerados dignamente, né? Para que não precisem os filhos deixar a escola para executar esse trabalho tão pesado que compromete fisicamente, de várias formas, né? Essas crianças e adolescentes. Você citou, Rejane, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. O que vem a ser esse movimento? O Movimento Nacional dos Catadores é um movimento de catadores que foi criado, né, de catadores de materiais recicláveis, para buscar políticas públicas, né, justamente para buscar a organização. O Movimento Nacional dos Catadores está em todos os estados, né, com as suas coordenações regionais, e buscando, por exemplo, nós temos uma parceria muito grande com o Movimento Nacional no Paraná. Dentro do Instituto, nós temos a Roselaine Ferreira, que é a coordenadora estadual, e o seu Carlos também, que é o coordenador estadual aqui do Paraná, e a gente trabalha de forma articulada, né, buscando essas políticas públicas. Inclusive, no fórum, eles também fazem parte da coordenação colegiada, e é um movimento, como eu falei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e grande parte de todas as conquistas foram em virtude do trabalho, né, da luta do Movimento Nacional dos Catadores, né, em toda essa articulação, inclusive na logística reversa, né, para a implantação da logística reversa, o Movimento Nacional, ele faz essa articulação nacional, né, e tem as suas representações estaduais também, para a inclusão, né, dos catadores, né. Sabemos da enorme quantidade de lixo orgânico produzido pelas cidades e os malefícios que os mesmos geram para o meio ambiente, quando lixões, rios, matas, ou seja, poluindo o ar e o solo, né? E gerando doenças, assim por diante, né? Os malefícios que isso ocorre. Com isso, cresce a importância da reciclagem do lixo produzido. E ficamos contentes que existam movimentos, institutos como o seu, que proporcionam e incentivam essa logística reversa. Quais são os tipos de lixo, de resíduo, né? E como a sociedade pode contribuir para o Instituto e seu importante trabalho? Bem, o resíduo hoje, né, o resíduo urbano gerado, o resíduo gerado, ele se divide em resíduo. Tem os recicláveis, né, que são aqueles passíveis, né, de entrar na cadeia circular, eles vão ser transformados em matéria-prima secundária,
e a indústria vai incorporar isso nos seus produtos. Nós temos vários produtos hoje, embalagens que são produzidas a partir do resíduo reciclável. Aí nós temos o resíduo orgânico, né? Que é o resíduo orgânico, que é aquele que é o resíduo, o resto de comida, de casca de frutas. Esse também é passível também da compostagem, né? E ele pode virar adubo orgânico para as plantações, e também pode gerar também energia, né? Energia limpa, biogás. E nós temos o rejeito. O que é rejeito? O rejeito é o que não tem aplicação, é aquele que não é reciclável e também não é orgânico. Vou dar um exemplo aqui: fraldas, absorventes. E nós temos alguns materiais que, embora na embalagem diga que são reciclados, mas não existe comercialização, porque não existe, pelo menos aqui no Brasil, tecnologia de transformação. Por exemplo, são aqueles resíduos, que é o BOPP, que a gente chama, são aqueles resíduos, aqueles de salgadinho, que por dentro ele é metalizado por dentro. E ele mantém os salgadinhos, as bolachinhas fresquinhas, a embalagem queridinha do mercado. Só que ele não tem venda. E a maior parte dos resíduos são esses materiais. Então, uma das nossas bandeiras é a redução. Então, as empresas, né, elas precisam trocar essa embalagem, né, por uma embalagem reciclada, ou então implantar, pesquisar uma tecnologia, porque é um material de altíssima qualidade, é BOPP. O problema é justamente aquele material ali laminado que suja e dá uma dificuldade na transformação, e investir para que os catadores também possam transformar esse material em tecnologia, para que esse material seja transformado, porque hoje esse material, que é um material de grande qualidade, de grande valor, está indo para o aterro. Mesmo que tenha compra, a compra é muito pequena, porque não tem venda. O isopor também é um material, né, que ele ocupa grande espaço e tem um valor muito baixo. E ele, sendo contaminado, ele já não pode, com o alimento, ele já não é reciclado, vai quase tudo para aterro. Como esse, tem outros materiais. Então, são materiais que poderiam ser reciclados, que não são reciclados, porque a embalagem não é reciclada, não tem tecnologia de transformação. E a população pode ajudar de que forma? Separando o seu material, tudo que é reciclável, encaminhando isso para a Associação de Catadores, cobrando do poder público que implante a coleta seletiva, e que essa coleta seletiva seja encaminhada para as associações e cooperativas de catadores, que integrem esses catadores na política, como está previsto na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, de 2010, separando o orgânico também, tendo uma composteira em casa. Se no município não tiver uma ação de coleta, é muito simples, né? Esse material, uma composteira, um espaço pequeno, você faz uma composteira, isso você pode usar nas suas plantas, nas suas hortas, na sua horta, e mandar para o aterro só, o que é rejeito, porque o aterro é muito caro, o custo do aterro para o município. Então, hoje, 10% do material é o que não é reciclável, né? Então, seria muito importante, a população é o principal ator disso, né? Porque ela que recicla. Pegando esse gancho, Rejane, quais são os esforços para que haja maior consciência de valorizar o trabalho da reciclagem de materiais e como reduzir a quantidade dessas embalagens que não são recicláveis? Sim, a gente faz muita articulação, porque nós fazemos muita reunião e lives e debates, né? Então, isso todos já têm conhecimento, que esse material, isso é uma política que a gente cobra, né? Que a política, por exemplo, hoje está muito forte, a política de incineração dos resíduos, né? De queimar os resíduos. Então, como não encontra solução, e nós defendemos que, primeiro, né, existe uma ordem que está na própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Primeiro, você tem que reduzir, reutilizar, reciclar. Quer dizer, então, esses materiais, existem outras políticas, né? Políticas também de reciclagem, de campanha ambiental, para que a população recicla muito pouco. O país recicla muito pouco, é a minoria, né? Acho que é 3% o percentual da reciclagem no país, é muito baixo. Então, a gente é a favor de políticas de reciclagem, né? E não de queima, que polui o meio ambiente.
Então, e aí a campanha, então, tinha que ser para mudança desses materiais que não tem a solução, né? Tem que mudar essas embalagens, né? E isso é uma das nossas bandeiras, né? Quais são as ações para que esses materiais que não são recicláveis, possam ser reduzidos no mercado? Olha, nós temos vários fóruns em funcionamento, né? Existem vários estudos e o movimento nacional está sempre em discussão direta com as empresas. Isso é de conhecimento geral, não existe mesmo interesse em substituir essas embalagens, né? Ou então de investir em tecnologia para que a gente possa transformar essas embalagens, né? Esse material. Inclusive, os catadores, nós temos projeto para a gente criar uma indústria para a transformação desse material, para que eles possam avançar na cadeia da reciclagem e para que possam chegar à indústria, né, sendo fornecedores de matéria-prima, mas nem para isso nós não temos investimento, né? Então, é difícil, né? Então é importante que a população saiba quais são esses materiais que não são recicláveis, não permitem a reciclagem, o pessoal fazer a venda deles, né? Para que não comprem mais. Como que a população sabe, Rejane, sabe quais são esses produtos? Onde ela pode encontrar informações para isso? Olha, aquele plástico que estrala, por exemplo, aquele plástico do miojo, né? Aquele tipo de plástico que estrala, ele também não tem. O papel que ele é plastificado, aquele papel que tem assim, aquele plastificado em cima também, são vários produtos, né? É só ir se dirigir até uma associação de catadores, né? Ou hoje na internet é só fazer uma busca no próprio site do Movimento Nacional dos Catadores, ali estão os materiais que são recicláveis, no Instituto também, no site do Instituto, ali estão os materiais que são passíveis de reciclagem. Tem muita matéria sobre isso na própria internet, né? Hoje é só fazer uma busca que a pessoa vai encontrar, e também como destinar o seu material, também pode buscar na internet a Associação de Catadores mais próxima e levar até lá esse material, né? E também que é importante para os condomínios também, né, fazer e incluir os catadores, porque esse material, a própria política nacional, ela caracteriza esse material como um material de geração de trabalho e renda. A política nacional não é só uma política ambiental, ela também é uma política social. Então, esse material reciclável é um material que ele gera dignidade, né, trabalho, porque as pessoas, para elas terem dignidade, elas precisam ter de trabalho, elas precisam de renda. Então, esse trabalho gera educação, né? E pode incluir muito mais pessoas. Então, muito material que hoje está indo para o aterro podia estar gerando renda, dignidade para essas pessoas, né? Regiane, você poderia citar alguns trabalhos, algumas ações do Instituto Lixo e Cidadania para a logística reversa? Olha, o prêmio Procatador é um prêmio que a gente se orgulha muito de ter feito, né, aqui no estado do Paraná. Foi feito pelo Fórum Lixo e Cidadania. O Instituto foi executor, com parceria com o Ministério Público do Trabalho, onde foram premiadas as melhores práticas de inclusão social das prefeituras dentro do estado do Paraná. Então, um dos pré-requisitos é que tivesse o contrato, o município tivesse o contrato com os catadores, porque isso também é uma luta nossa muito grande, que os municípios contratem os catadores e remunerem os catadores, porque eles prestam um serviço para toda a coletividade, né? Para essas gerações e para as futuras gerações, né? Eles são responsáveis por 90% de tudo que é reciclado, eles são responsáveis. 70% são mulheres, desses catadores são mulheres, são a maioria mães solos, né? Que responsáveis, né, pelo sustento das suas famílias, e que buscaram, né, na reciclagem uma forma de alimentar essas famílias, porque muitas também não podem se comprometer com o emprego formal, porque têm filhos pequenos, têm creche e têm um compromisso para cumprir, e na associação, normalmente, como eles são contribuintes individuais, eles podem chegar mais tarde, têm essa liberdade também, e principalmente em razão dos filhos. E mais de 70% possui o ensino fundamental incompleto. Então, muito difícil incorporar essas pessoas no trabalho formal. Então, foi uma forma na verdade, isso é uma responsabilidade do poder público, porque aí você está falando na família, isso são os direitos fundamentais que cada cidadão tem.
à saúde, ao trabalho, ao emprego, como o poder público não dá conta, né? As organizações da sociedade civil, como o Instituto e muitas outras, né? Organizações da sociedade civil, porque são elas que, principalmente nesse momento de crise, que aguentaram a barra ali, distribuindo, captando recursos, distribuindo cesta básica e alimento para essas famílias que são famílias vulneráveis. Principalmente agora nesse momento em que em muitos estados as escolas estão suspensas, isso para as famílias representou uma carga muito grande, porque em muitas famílias a alimentação principal era feita na escola. Ela, sem ir para aula, ela precisou alimentar os filhos e também, então, ela teve uma sobrecarga. Diminuiu também os materiais, porque em virtude da crise, muitas pessoas tiveram que viram no material reciclável uma forma de um dinheiro para a sua alimentação. Então, nas associações de catadores diminuiu muito o material. Então, é uma grande batalha aí para a gente inclusão, mas eu acredito plenamente que, se tiver vontade política, é possível, sim, e apoio das empresas também, que elas precisam cumprir com a logística reversa delas também. As empresas, elas são responsáveis pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos a retirar esse material que eles colocam no mercado. Hoje, a logística reversa no Brasil funciona como? No máximo, elas pagam R$100 por tonelada, no máximo, para as associações de catadores em troca da nota fiscal, e aí com esse dinheiro os catadores aplicam, mas é R$100 a tonelada. Quer dizer, para tirar esse material do mercado, o que é isso? Isso quer dizer, tinha que melhorar, elas tinham que investir, tinham que ajudar, tinham que investir em tecnologia, elas têm a parte delas, a responsabilidade delas, né, e com cada cidadão, de retirar esse material, porque nós temos que assegurar esse planeta para as futuras gerações. Isso está na Constituição Federal, né? Então, nós temos que, cada cidadão, né, o poder público e todos nós somos responsáveis por entregar esse planeta, né, para as futuras gerações, né, em ordem, né? E os catadores fazem esse trabalho magnífico e eles precisam receber por isso, né? Todos nós temos que pagar por esse serviço. Eles trabalham de forma voluntária, um trabalho pesado, porque a reciclagem é muito mal feita nesse país, né? Então, cada cidadão tem que cobrar do poder público, tem que cobrar ali leis municipais que incluam, que remunerem por esse trabalho, que as prefeituras, que é responsável pela coleta dos resíduos sólidos, junto com as empresas, né, que está na política nacional, e que contratem e remunerem, tanto as empresas remunerem pela prestação de serviços dos catadores, pela retirada desse produto do mercado, dignamente, não a R$100 a tonelada, ou então dando uma prensa, e em troca disso, as notas fiscais para prestar conta junto ao Ministério do Meio Ambiente, que estão praticando a logística reversa, mas tem que praticar não com R$100 por mês, né, por tonelada. Seu entusiasmo contagia e sabemos que o Instituto ganha muito com a sua atuação. Fale um pouco para nós quais são as políticas e ações do Instituto Lixo e Cidadania para apoiar o trabalho de catadores. O Instituto Lixo e Cidadania, nós temos várias políticas. Bem, deixa eu dizer aqui, nós, por meio do Instituto Lixo e Cidadania, a gente participa de editais, principalmente para aquisição de equipamentos. Eu vou te dar um exemplo, assim, nos últimos 2 anos, nós distribuímos aproximadamente em empilhadeira, mais de 20 empilhadeiras. Um custo, vamos pôr, entre 130 e 140 mil cada empilhadeira. Prensas, balanças, a gente busca, porque como o Instituto é uma organização da sociedade civil, nós temos todas as certificações, utilidade pública municipal, estadual, temos o SEBAS, então a gente consegue, temos uma vasta experiência, nós conseguimos participar de editais, e nesses editais nós buscamos equipamentos para essas associações e cooperativas. Nós recebemos emenda parlamentares de deputados, senadores, vereadores, e com isso a gente consegue comprar equipamentos para as associações e cooperativas de catadores. Além disso, também, o Instituto, desde o início, ele que disponibilizou e sempre disponibilizou apoio técnico, assessoria contábil, jurídica, dentro da sua capacidade técnica, e também para a organização dessas associações, também a gente faz articulação com o poder público para que reconheçam esses catadores, né, e que incluam esses catadores. Então, a gente sempre tem muita
fazemos também toda essa articulação política, né, junto com o município, com o Poder Público Estadual. Por exemplo, nós estamos aqui num trabalho para que o ICMS dentro do estado do Paraná seja isento, então seja diferido para os catadores, que hoje, na situação atual, eles teriam que pagar 12% do ICMS, eles estão pagando ISS, não existe uma legislação adequada para as associações e para os empreendimentos em geral da economia solidária, a lei da cooperativa não atende, não existe um modelo ideal, então a gente faz toda essa também discussão, né? Além de que a gente faz propostas, modelos, né? Recorre ao Ministério Público, apoio para essas associações e cooperativas, nós distribuímos nesse momento de pandemia, mais de 30 mil cestas básicas, aproximadamente 100 mil máscaras, muitos litros de álcool, para mais de 5 mil catadores em diversos municípios dentro do Paraná. Então, são diversas, assim, diversas ações, né, que a gente tem executado ao longo desses quase 20 anos de atividade. Só para termos noção, qual o número de cooperativas que foram formadas ou apoiadas pelo Instituto? Olha, nós não apoiamos X ou Y cooperativa, porque nós somos uma associação de catadores, nós apoiamos, a nossa política é geral, é para todos os catadores, organizados e não organizados, porque o que a gente quer é que todos sejam, que eles sejam todos organizados e que tenham o trabalho reconhecido, mesmo esse, porque a minoria está organizada, 10% só está organizado em associações e cooperativas. A grande maioria ainda trabalha na rua, sol a sol, tem muitos ainda em nichões trabalhando. Então, a gente não trabalha, não é a gente apoia, inclusive, outros estados, né? Em outros estados, né, aonde precisarem da gente, né? A gente atende os apelos, onde, por exemplo, tem lá uma cooperativa lá do oeste do Paraná, no estado inteiro, eles sabem que podem contar com a gente, né, quando precisarem, ou estão tendo algum direito violado, para a gente que eles vêm pedindo apoio, a gente faz a interlocução deles com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Trabalho, né? Então, não existe, a gente apoia, é uma associação de catadores, né? Algumas a gente consegue apoiar mais diretamente, mas, infelizmente, a gente não consegue apoiar todos, porque, para isso, a gente precisava ter um corpo técnico muito grande. Quando nós tínhamos a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAIS, a gente podia dar um apoio maior, porque a gente e também tinha o Conselho Interministerial, que era dentro da Secretaria da Presidência da República, que foi constituído para apoio aos catadores. Então, a gente tinha recursos que podia dar um apoio maior. Nós formamos já muitos catadores, né? Mais de 5 mil catadores dentro do estado do Paraná, mas hoje existem poucas políticas públicas, né? Então, direcionada para os catadores, né? Na sua opinião, qual a importância do prêmio Consciência Ambiental para a nossa sociedade? Olha, eu acho que qualquer prêmio que incentive a questão ambiental é importantíssimo, né? Porque isso é o nosso grande problema. A gente está vendo aí, né? A gente já está sentindo. Nós estamos aqui no Paraná que não chove, estamos com um problema de estiagem tremendo. A gente já começa a ver os reflexos no mundo inteiro. E que futuro a gente vai deixar, né? Para os filhos, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade. Então, tudo o que leva a população e as empresas a terem essa consciência ambiental, porque, infelizmente, como eu falei, é baixíssimo o número de reciclagem. O que a gente quer é justamente isso, que aumente essa reciclagem, que cada um tenha consciência da sua responsabilidade com esse planeta, né? E com as futuras gerações, e que faça a sua parte. Então, é importantíssimo, porque é disso que a gente precisa. Nós precisamos de mais campanhas ambientais, para que se recicle mais e para que se cobre mais políticas públicas, e que cada um
incorpore essa importância do meio ambiente, porque tem algumas pessoas que vivem achando, coloca o lixo para o lado de fora, acabou a sua responsabilidade, mas não é assim, né? Nós temos, eu acho que um cidadão é aquele, né? Só é um cidadão se você se preocupar com esse planeta, com as pessoas que habitam com você, senão o que você está fazendo aqui, né? Que só vai, né? A gente tem que se preocupar, né? Com o que a gente vai deixar fazer a nossa parte, né? Então, eu parabenizo vocês pelo prêmio, e muito importante, e desejo muito sucesso, porque é disso que a gente precisa, porque com isso se aumenta a reciclagem, e isso vai gerar renda, vai gerar cidadania, vai deixar de acontecer o trabalho infantil lá na ponta. O reflexo disso é imenso. Novamente, eu parabenizo vocês pelo prêmio e muito sucesso. Rejane Costa de Oliveira Paredes, coordenadora técnica do Instituto Lixo e Cidadania. Muito obrigado pela sua participação aqui na sessão Agente de Transformação Ambiental, com suas informações e esclarecimentos sobre essa importante atividade de catadores que fazem a logística reversa com responsabilidade e dignidade. Queremos conhecer mais os trabalhos do Instituto e que você volte aqui mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu não pude conversar lá nem sobre o óleo ali também, mas teremos outras oportunidades, né, que é um projeto que a gente tem, muito lindo do óleo, e quem quiser também conhecer um pouquinho pode consultar nas nossas páginas na internet, no Instagram, ali a página do Instituto Lixo e Cidadania, e nós temos também a página que é Óleo Não Se Mistura, que é um projeto que o BNDES e a Fundação Banco do Brasil, que nós fomos contemplados entre os primeiros lugares num projeto em 2019, e que, infelizmente, agora, no fruto da pandemia, ele teve que ser suspenso, mas a gente pretende retomar assim que acabe, que a gente possa novamente visitar os bares e fazer todo esse projeto, mas estão as nossas páginas aí, vocês podem consultar o nosso trabalho, nas nossas páginas também, nossos e-mails, nosso contato, e a gente se coloca à disposição para informar e participar sempre que vocês precisarem. Muito obrigada, viu? Chegamos ao final de mais um bate-papo na sessão Agente de Transformação Ambiental, com o tema de hoje muito desconhecido pela maioria de nós, população. Como fazer com logística reversa, com catadores, muito importante. E cada vez que nós fazemos esse tipo de divulgação de um tema, às vezes, muito desconhecido, estamos agregando valor à consciência nossa, de quem nos assiste, de quem faz aqui a entrevista, e isso faz com que a nossa sociedade ganhe muito em apoio ao meio ambiente. Você que nos assiste, inscreva a sua ação no Prêmio Consciência Ambiental. É muito importante divulgar para a sociedade o que está sendo feito, porque aí cada um que vê, que recebe a informação do prêmio, passa também a se incentivar a querer fazer também sua ação, e assim o mundo vai melhorando dia após dia. Até a próxima!